Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Aqui é o professor Gabriel. Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que vocês tenham lido o capítulo 6 e feito os exercícios. Agora iremos iniciar a correção do capítulo 6, o Império Napoleônico e a Revolução de São Domingos. Uma pequena observação: as respostas estão escritas com a cor azul, para facilitar a vida de vocês. Primeira questão: em seu caderno, escreva mais 4 itens que complete o esquema ao lado, sintetizando as principais realizações do governo napoleônico nos campos político, militar e socioeconômico. Aqui eu coloquei para vocês o governo de Napoleão, como tem no livro, e de rosa a resposta. Principal característica: estabilidade interna e expansão do Império Francês a grande parte da Europa. E do outro lado, reorganização dos impostos, aprimoramento do serviço de correio e telégrafo e manutenção da reforma agrária. Corrijam aí no caderno de vocês. Se erraram, se acertou, estão de parabéns. Segunda: quais estados europeus se reuniram no Congresso de Viena? O que eles pretendiam? Qual foi o impacto das decisões do Congresso para a França? O Congresso de Viena foi depois que Napoleão perdeu. Logo, quem participou? Resposta: a Áustria, Prússia, Inglaterra e Rússia. O objetivo era fazer a Europa retornar às configurações anteriores a 1789, que era a Revolução Francesa, e reconduzir o poder dos governantes destituídos por revoluções liberais. A França perdeu os territórios conquistados na Guerra Napoleônica e Luís XVIII foi reconduzido ao poder. 3. Qual a relação entre as conquistas territoriais francesas e a consolidação de Napoleão Bonaparte no governo? Resposta: as conquistas territoriais de Napoleão reforçaram o poder da França e a expectativa de construir um Estado forte, uma república estável, no que se dizia a economia e a política, que pudessem fazer frente às outras potências europeias. Ou seja, Napoleão foi aquilo que a sociedade francesa queria no início. Quarta: a época do governo de Napoleão, que ideais da Revolução Francesa representavam uma ameaça para as outras nações europeias? As outras nações europeias temiam que as lutas contra o absolutismo avançassem por toda a Europa. E Napoleão fez isso. Ele instituiu vários reis, inclusive o rei da Espanha, e colocou o irmão dele, José Bonaparte, demonstrando um caso de nepotismo. Quinta: o texto a seguir fala sobre as questões relacionadas a São Domingos, no período do governo jacobino na França. Leia o texto e, com base no que você estudou neste capítulo, responda as questões. O contexto era dado pela coexistência de duas revoluções, a da metrópole e a dos escravos em São Domingo. A Revolução Francesa vivia sua fase mais radical, marcada pela ascensão do governo revolucionário jacobino e pela atuação de um movimento popular comprometido com a luta contra a aristocracia e a promoção de um certo igualitarismo social. No quadro desse regime republicano avançado, onde a influência dos interesses mercantis via-se politicamente enfraquecida, a luta anti-escravista encontrava um contexto privilegiado para superar as barreiras que haviam permitido manter, desde o início da Revolução, o tráfico e a escravidão. Do outro lado do Oceano Atlântico, os efeitos da Revolução haviam abalado os alicerces das sociedades coloniais, convertendo as contradições inerentes em confrontos abertos entre os diferentes grupos sociais que as compunham. Em São Domingos, a mais rica e produtiva colônia francesa, as lutas internas entre brancos independentistas e os brancos fiéis à metrópole, entre os brancos e os chamados homens de cor livre, haviam fornecido contexto para a maior revolta escrava da era moderna. Iniciada em agosto de 1791, a ressurreição havia levado no prazo de 2 anos à proclamação de emancipação dos escravos da colônia. Ou seja, ele fala da Revolução no Haiti, que foi muito importante. Vamos ver as perguntas agora. Que relação é possível estabelecer entre os ideais da Revolução Francesa e a agitação social e política que ocorria em São Domingos no início de 1790? Resposta: a luta contra o antigo regime na França e a defesa do princípio da igualdade do direito encontram um certo ponto de convergência com a luta organizada pelos negros contra a dominação da metrópole francesa. B. Quais eram os grupos sociais e étnicos envolvidos nas lutas em São Domingo, de acordo com o texto? Resposta: havia uma luta interna entre os brancos independentes e os brancos fiéis à metrópole, entre os brancos e negros livres, que se manifestou na maior revolta de escravos da era moderna. E C. Converse com um colega. Seria correto dizer que a independência de São Domingos ocorreu como uma espécie de continuação da rebelião dos escravizados? Justifique.
Sim, a luta pela independência de São Domingo foi deflagrada com a revolta dos escravizados que propunha um rompimento com o sistema colonial, com o fim da escravidão e além da defesa da igualdade. É uma das principais características da Revolução Francesa, a igualdade, liberdade e fraternidade. Igualdade para todos, não ter mais distinção entre as pessoas. Então eles queriam a liberdade e acabar com a escravidão. Então, meus filhos, espero que vocês tenham corrigido, tenham acertado, tenho certeza. E um abração do professor Gabriel. Qualquer coisa, entre em contato. Um abraço, pessoal. Tchau.